noite, irmãs amadas em Cristo. Meu nome é Cristiane, sou casada com Ivan há 12 anos e Deus nos concedeu, duas joias dele, nos confiou duas joias dele, que são a Gabriele, de 7 anos, e o João, de 1 ano e 7 meses. Né? E meu marido, ele trabalha como programador, tem trabalhado em home office desde o início da pandemia, e eu sou enfermeira, que tenho, graças a Deus, trabalhado cada vez menos. Trabalho no máximo uma vez por semana, nem toda semana eu trabalho. E, enfim, estamos caminhando aí, tentando educar os nossos filhos, né, no caminho do Senhor. E desde que a Gabriele nasceu, eu tenho buscado muito estudo em oração, né, sobre educação cristã, qual a melhor maneira de educá-la para Cristo, né? Para um dia devolvê-la, né? E hoje o João também, naquele grande dia, quando Cristo voltar, devolver essas crianças para Deus, porque são filhos dele, né? Estão emprestados a nós. E nesse caminhar, né, que tem se intensificado aí nos últimos 3 anos, nós conhecemos ministérios maravilhosos que têm sido de grande suporte e ajuda para nós enquanto pais, né? E um desses ministérios foi o Ministério Familiarizando, que a Marili e a família dela, né, conduzem. E recentemente esse ministério criou a Escola do Mestre para Mães, né? E tem sido assim uma grande bênção mesmo na minha vida, por vários motivos, né? Mas primeiramente porque me trouxe um novo ânimo, um novo gás assim para o estudo pessoal, né? Um plus para o estudo pessoal, mais uma coisa para o estudo pessoal e para repensar uma série de coisas, né, que eu tenho feito que precisam ser mudadas, né? Reforçar as que estão certas, né? E dar um ânimo, né, pelo convívio ali, pela troca com as outras mães. Eu não sei se só eu me sinto assim, mas eu tenho muitas vezes a sensação no dia a dia aqui em casa que eu estou matando um leão por dia. Infelizmente não são poucos dias que eu me sinto assim, né? E tem dias à noite que eu agradeço, Senhor, obrigado que eu sobrevivi, né? Mais um dia, pela tua graça, com certeza. E por que eu tô falando isso? Porque a gente muitas vezes esquece, né, da guerra espiritual que a gente vive, que a nossa luta não é contra a carne, né, mas é contra os principados e potestades, né, contra o inimigo de Deus mesmo. E muitas vezes a gente transfere essa nossa luta, né, para o marido, para os filhos, e acaba havendo um clima muito ruim no lar, né? Porque a gente às vezes entra em embates desnecessários, porque a gente perde esse foco da, de que guerra é essa que a gente está lutando, né? E que a gente sozinho não consegue mesmo. Sozinho a gente vai morrer na praia. A gente depende do Espírito Santo, né? Da graça de Cristo para a gente conseguir sair vitorioso, né, do grande conflito. E a gente esquece também que os nossos filhos, eles travam as batalhas espirituais deles, né? Mesmo pequenininhos, eles têm as batalhas espirituais deles. E, infelizmente, boa parte do que eles estão lutando são os problemas que nós temos ainda, né? Porque eles acabam refletindo muito do que nós somos, né? E eu acho que talvez isso que traga mais angústia para mim, assim, ver os meus defeitos nos meus filhos e ver que eu tô tanto tempo lutando, né? E não consigo, porque não tenho permitido a ação do Espírito Santo como eu deveria permitir. E eu quero que eles tenham uma transformação rápida, né? De coisas que eu tô há anos na luta. E, enfim, então eu acho que esse encontro que a gente tem uma vez por semana no grupo e o estudo diário principalmente, né, ele trouxe um novo ânimo para eu repensar algumas coisas e fazer diferente muitas coisas, né? E essa troca que tem entre as mães, as experiências, o que cada uma traz, tem sido também muito revitalizante, né? E dado um apoio muito grande, né, para a gente, para mim no caso.
Eu tenho tido dificuldade de fazer minha hora tranquila porque o meu caçula acorda muito cedo, né? Então tem dias que ele acorda 4h30, 5, 5h30, e nem sempre a gente consegue colocar ele para dormir de novo ali naquele horário, que seria o horário do devocional, né? Mas eu tenho insistido em fazer mesmo assim, mesmo com as dificuldades, e graças a Deus tem me ajudado a conseguir fazer os estudos, né? Não só da escola do mestre, mas outros estudos também. E já que na primeira leitura, é muito legal porque a Marília faz um guia de estudos, né, pra gente, com as sugestões de leitura bíblica e também do livro Desejado de Todas as Nações, né, um livro que eu já queria ler há muito tempo, que eu sempre ouvi falar muito bem dele. E, o interessante desse livro é porque ele fala sobre a vida de Jesus, né? E não tem uma maneira melhor de você se inspirar no que seus filhos precisam do que no modelo de Cristo, da vida de Cristo, de como ele viveu aqui na Terra, né? E como ele buscava a Deus incessantemente e como ele tratava as pessoas, né? O amor, o carinho que ele tinha, o cuidado, o zelo e a justiça, né? Então, é um livro assim que tem sido maravilhoso para mim. Acho que o que tem sido mais importante a partir da escola de mestre tem sido esse estudo pessoal, né? E o que mais me impactou foi, foi a parte aqui que fala, né, que no primeiro capítulo do livro, que a gente não consegue conquistar nada pela força, mas é pelo amor, né? É a partir do amor que se conquista a obediência, se conquista o respeito, se conquista o amor, né, recíproco. É assim que é com Cristo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, com as crianças não é diferente, né? As crianças só vão aprender a nos amar, nos respeitar e nos obedecer se elas se sentirem amadas por nós. E como elas vão se sentir amadas por nós se a gente está o tempo todo brigando, chamando atenção, reclamando, né? Às vezes emburrada, né? Marili falou num dos encontros que a mulher é o termostato do lar. E de fato, é quem dá a temperatura. Se a gente estiver bem, o marido fica bem, os filhos ficam bem. Se a gente estiver animada, eles vão ficar animados. Agora, se a gente estiver mal, estiver desanimada, mal-humorada, pode ter certeza que todo mundo vai ficar mal-humorado também. Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive, né, nesse estudo e que tem me feito refletir, de tentar andar como Jacó, né, no passo das crianças, né, de tentar parar um pouco dessa correria do dia a dia e conseguir, às vezes igual meu caçula gosta, ele gosta de sentar na varanda e ficar olhando para o verde, para as árvores, para o passarinho, e me chama para sentar com ele. Então, assim, conseguir parar e sentar com ele, né? Parece que é uma coisa assim tão pequena, mas na correria às vezes a gente não consegue. Então, eu tenho começado a parar mais para ficar com eles, para prestar atenção neles, para olhar nos olhos deles, ouvir mais a minha mais velha, que às vezes está querendo falar assim várias coisas ao mesmo tempo e eu vejo a necessidade dela. Então, às vezes eu postergo alguma atividade que eu tinha planejado no dia para poder dar mais atenção para eles. Tenho me afastado o máximo do celular. Eu não consigo me desvencilhar totalmente porque eu tenho algumas questões que eu preciso resolver a partir do celular. Mas o que eu tenho feito? Como eu moro numa casa de 2 andares, meu celular fica sempre no segundo andar, para não cair na tentação, porque ele é uma tentação muito grande para mim, né? Essas coisas de redes sociais. Então eu deixo no segundo andar, porque aí eu já não vou subir para pegar o celular e aí eu já consigo ficar a maior parte do tempo assim sem ter esse contato. Pego só para uma necessidade ou outra mesmo, né? Enfim, tem sido uma bênção. Eu tenho divulgado para as minhas amigas cristãs, falado para elas, olha, participe dessa escola, desse grupo que vale muito a pena. Tem sido uma bênção muito grande e eu espero que seja uma bênção na vida de vocês também, tá? Um abraço a todos.